Olá! Damos início ao novo normal, primeiro Congresso Interinstitucional Multidisciplinar. Uma parceria das faculdades Promove Kennedy, de Belo Horizonte, Novo Milênio, de Vila Velha, e Centro Universitário Unisantana de São Paulo. Instituições que prezam por inovação e qualidade de ensino. E por falar em educação de qualidade, não podemos deixar de citar a nossa campanha de vestibular do segundo semestre de 2020. Faça hoje mesmo a prova online e garanta descontos exclusivos. Para mais informações, acesse os sites das faculdades que seguem abaixo. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar de matemática e ludicidade na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E para essa conversa, nós convidamos a professora Fernanda Cristina Toso de Assis. A professora é habilitada na área de matemática e é professora da Faculdade Novo Milênio nos cursos de pedagogia e engenharias. Junto com ela, nós teremos a Catiúcia de Oliveira, a Mariane Armaleu e a Débora Luiza Stein. Bom dia, professora Fernanda. Olá, Penha, olá a todos. Começa essa palestra citando o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Claro que esse direito não começou em 1988. Aparece pela primeira vez na Constituição de 1934. Só que não é esse o nosso objetivo. Falar sobre a Constituição ou sobre a educação, a história da educação. Nosso objetivo é mostrar algumas possibilidades de planejamento de brincadeiras e jogos matemáticos para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Vamos começar com a educação infantil? Bom, de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade tornou-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, ou seja, está no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio. E após a modificação da LDB, em 2006, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para 6 anos de idade, a educação infantil passa a atender a faixa de 0 a 5 anos de idade. É importante mostrar para vocês, né, a faixa etária que nós trabalhamos agora com a educação infantil. E é importante dizer também que a criança aprende brincando. E cabe ao professor montar um bom planejamento adequado para cada um dos campos matemáticos da educação infantil, que são números e sistema de numeração. As crianças vão vivenciar atividades de contagem, notação, escrita numérica de adição e subtração, grandezas e medidas. O conceito de grandezas e medidas deve ser trabalhado no decorrer das atividades práticas em sala de aula, por meio de noções de medidas de comprimento, peso, volume, tempo, entre outros. E espaço e forma. Ensinar as crianças a explorar o espaço ao seu redor por meio de percepção e coordenação de movimentos. Agora eu vou chamar a Débora Luiza, que falará sobre algumas possibilidades de planejamento para este público. Olá a todos, desde já quero agradecer, a oportunidade de estar aqui. E como a professora falou um pouco sobre a educação infantil, eu vou descrever um pouco de algumas possibilidades
de planejamentos, de estratégias dentro da área da matemática na educação infantil. Bom, de acordo com a BNCC, né, ela nos orienta a trabalhar de uma forma mais interdisciplinar, ou seja, interligando as matérias de forma que vamos juntar conteúdos, né? Bom, sempre que formos trabalharmos, né, os campos da matemática, como a professora falou, numeração, sistema de numeração, grandezas e medidas, forma, espaço, é muito importante a gente sempre ressaltar a parte sensorial, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa dos alunos. Na parte sensorial, é uma parte, né, uma percepção sensorial que o nosso cérebro tem, que envolve nossos sentidos, a nossa coordenação, a nossa noção de espaço e a percepção do que está ao nosso redor. Por exemplo, nessa parte da parte sensorial, no momento da rodinha, no momento daquele primeiro contato, né, que os alunos têm com os números, com as formas geométricas, deixar que os alunos sentem, né, a forma de como o número é desenhado, de como é a sequência dos números, identificar que os números têm formas diferentes, o 2 é diferente que o 1, é diferente que o 3, o triângulo, né, é diferente que o quadrado. Bom, e na coordenação motora é aquela questão do correr, do pular, né, de subir no balanço, de brincar, né, no parquinho. E algumas brincadeiras que envolvem nessa coordenação motora é a amarelinha, né, que todo mundo conhece, todo mundo já brincou, é a toca do coelho, que exige da criança agilidade, atenção, aquela noção de espaço, né? Ali a gente já também começa a trabalhar essa questão de espaço, de formas, aquela interação com os amiguinhos, e a coordenação fina, que dá a capacidade do aluno, né, com aqueles pequenos músculos, que é a parte do desenhar, do escrever, do pintar, da colagem, né, de cortar. E o que a gente pode utilizar nessa parte da coordenação fina são algumas atividades, né, de colagem, de pintura, que ali mesmo, usando os próprios dedinhos, né, eles também vão saber aquela sequência do número, de como é feita, desenhada, né, o número. Bom, quando apresentarmos, né, os números, o sistema de numeração, as grandezas e medidas, para a educação infantil é muito importante que seja trabalhada de uma forma interligada a outros conteúdos, como, por exemplo, uma literatura, uma música, um vídeo, até mesmo brincadeiras, como a professora falou, que é muito importante ser trabalhada nesse momento, a brincadeira com a criança, e uma relação entre a matemática e a literatura que pode ser trabalhada, né? Uma sugestão é a questão dos contos, de usar contos literários, né? Como, por exemplo, a história dos 3 porquinhos, que ali a gente consegue trabalhar o 1, o 2, o 3, trabalhando aquela relação do 3 com os 3 porquinhos, 1 com um lobo, com uma chapeuzinho, com 3 casinhas. Então, ali a gente está aprendendo, aprendendo a história, aprendendo os números, e a gente consegue interligar, fazer essa conexão entre a literatura e a matemática, mesmo que seja campos diferentes, mas a gente consegue trabalhar de forma, né, as duas juntas. E, bom, de acordo com a BNCC, lá no começo, ela fala, né, a criança está saindo de um ambiente totalmente diferente, né, um ambiente familiar, que onde ela nasceu, ela já ficou ali, né, onde ela tem os seus brinquedos, ela tem a sua televisão, que ela consegue assistir vídeos por plataformas digitais. Então, por que não trabalhar dessa forma com a criança? Dessa forma interdisciplinar, trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula, trabalhando com música, brincadeiras, vídeos, né, que isso ajuda muito a compreensão da criança. Temos que trabalhar dessa forma, incluindo conteúdos bem lúdicos, de forma lúdica, né, para trabalhar essa questão da vivência mesmo do aluno, do cotidiano do aluno. Dessa forma, a criança aprende assim brincando, aprende cantando, aprende vendo vídeos, isso fica na cabeça da criança, ajuda mais na compreensão, né, do raciocínio, e a gente tem que trabalhar de forma lúdica, principalmente na matemática, porque ela exige mais atenção do aluno, uma dedicação maior, um raciocínio maior, né? E em relação a grandezas e medidas, uma sugestão de planejamento, de estratégias para se trabalhar na educação infantil, é trabalhar com o painel da altura.
Usando mesmo os alunos, né, todos sentados numa roda, muito importante frisar essa parte de que todos têm que participar, usar o coletivo quando puder, né, estar com todos juntos, né, para todos aprenderem junto. Então, ensinar, né, dessa forma do maior para o menor, do menor para o maior, utilizando os próprios alunos, né, usando essa brincadeira de medir os alunos com barbante, colar assim na parede, né, tirar foto dos alunos e colocar a medição, né, do barbante em cada aluno. Isso é bem interessante porque eles estão vivenciando aquele momento, então vai fixar no aluno, ele não vai esquecer. Bom, saindo um pouco dessa parte de trabalhar essa questão da matemática, da ludicidade, outra sugestão é trabalhar de forma com a sala crua. Mas como assim com a sala crua, Débora? Toda vez que a gente entra numa sala de aula, né, creio eu que todos já entraram numa sala de aula, quem não entrou, a gente olha o abecedário em cima do quadro, a gente olha os números, olha a sala toda enfeitada, e quando a criança sai do ambiente da casa dela e vai para um ambiente diferente, ela toma aquele choque de realidade. Então, ela fica meio confusa quando ela entra na sala. Então, eu prezo muito pela questão de construir o ambiente da sala com os alunos, de acordo com o aprendizado dele. Como assim? A gente não está trabalhando números, então, dessa forma, quando terminar um número, a gente terminou, exemplo, o número 3, o número 1, o número 2, o número 3. Construir aquele ambiente com a criança, irmos até a parede, né, que geralmente tem a parede na sala para você poder colocar as atividades, e junto com o aluno, ali naquela parede, mostrar, olha, a professora, a tia está colando, né, o número, qual o número que a tia está colando? Então, aquilo vai ficar marcado, aquilo vai fazer sentido na vida da criança, né, porque ele construiu aquele momento, né, eu confesso que eu prezo muito pela essa questão de construção de ambiente de sala, já ouvi várias opiniões, claro que cada um tem a sua forma de ensinar, claro que cada um tem a sua forma de montar a sua sala de aprendizado, mas eu prezo muito pela essa questão de construção junto com o aluno, né? Construir junto com o aluno, que ali vai fazer sentido para ele. Quando ele chegar naquela parede, ele vai se identificar com aquele número, né? Porque ele esteve naquele momento. Bom, concluo dizendo, né, a importância das brincadeiras, das músicas, prezo muito pela essa questão de vídeo, de dançar, de cantar, de contar história, que isso fica na vida da criança, principalmente na matemática, como eu disse, é uma coisa que exige muito raciocínio, muita dedicação, muita atenção do aluno. Então, você, pegando esse universo da criança, né, pegando esse universo de música, de brincadeiras, isso fica com a criança, né? E engana-se quem acha que criança só brinca por brincar. Não, a criança ela está brincando, mas ao mesmo tempo ela está aprendendo. Mas como assim ela está aprendendo? Ela está aprendendo a compartilhar um brinquedo, a ver movimentos novos que ela está adquirindo, né? O pular, o correr, o subir num balanço, né? De pegar as coisinhas, os brinquedinhos no chão, principalmente nesse momento, né, de educação infantil, que eles são tão novinhos, né, no começo. Então, essa questão do pegar, né, da pinça. E quando a criança corre, quando ela pula, quando ela brinca, quando ela se diverte, isso corresponde, sim, lá na frente, lá no ensino fundamental, nos anos iniciais, né, na questão de uma boa leitura, na questão de uma boa escrita, uma questão de um bom raciocínio. Isso interfere lá na frente, ajuda a criança a ter essa boa leitura, essa boa escrita, né? E com isso eu ressalto a importância da ludicidade, a importância de entrar nesse universo da criança, de trazer o conteúdo, né, para a realidade do aluno. Bom, essas foram algumas estratégias de planejamento, né, dentro da área da matemática para a educação infantil. Agora eu passo a minha palavra para a Fernanda. Poxa, Débora, muito bom mesmo. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a Toca do Coelho, tem como? Assim, como que é essa brincadeira? Com certeza. Como eu falei lá no começo, essa toca do coelho, ela exige atenção da criança, né, concentração, porque é um momento que ela vai estar ali brincando. E como funciona essa brincadeira? Eu não sei se muita gente já brincou, então eu vou passar um pouco, né, da minha experiência de como a gente brincava. Bom, a gente usa bambolê, ou arcos de preferência, e, exemplo, temos 15 crianças, vamos colocar 14 bambolês no chão, espalhados pela quadra, ou pela sala, ou pelo pátio, enfim.
vamos colocar os 14 bambolês no chão, vamos espalhar todos, e quando a professora gritar, coelhinho, sai da toca, então todos os alunos vão correr e vão pular dentro do bambolê, e sempre vai ficar um de fora, né, porque são 14 e 15. Então, essa questão de brincar, né, do correr, essa atenção, já a gente também consegue trabalhar a matemática em cima disso, né, que é o espaço, né, as formas do bambolê, que é o círculo, a gente também consegue trazer essa brincadeira, né, e também a questão do dentro e fora, saber identificar o dentro e fora, né, essa brincadeira bem complexa que ajuda em vários campos. E ali ela está brincando e ela está aprendendo. Bom, essa brincadeira é muito legal, né, gente? Eu adoro. Vamos agora falar sobre o ensino fundamental. Temos algumas mudanças na BNCC sobre esse tema, né? O ensino fundamental. Alguns exemplos são: os eixos são unidades temáticas, os conteúdos são objetos de conhecimento e os objetivos são as habilidades. O enfoque do que se deve trabalhar em matemática mudou bastante. Enquanto os currículos anteriores estavam pautados para a formação para o mundo do trabalho, agora é para o desenvolvimento de competências. Isso vai fazer o professor e a escola pensar sobre o seu currículo, já que a BNCC determina os conteúdos essenciais que o aluno deve aprender em cada ano, mas não define nem a forma e nem o método, que são os que vão levar, de fato, o desenvolvimento das habilidades de maior complexidade e significação. Bom, é preciso falar também sobre algumas mudanças específicas da matemática. A álgebra, desde o primeiro ano, vai exigir um estudo maior do professor e o seu aprofundamento. Resolução de problemas como macrocompetência. ênfase em investigação, desenvolvimento de projetos e modelagem, letramento matemático, matemática em uso na resolução de situações problemas, expectativas mais altas com a probabilidade nas séries iniciais do ensino fundamental e em geometria, se tem um estudo do plano cartesiano já iniciando no terceiro ano. Aqui, o professor também tem que se atentar ao planejamento. Tem que ser bem feito e os jogos matemáticos podem ajudar na aprendizagem dos alunos. A Catiúcia falará sobre algumas possibilidades de planejamento para esse público. Olá, é um prazer compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nesse momento em que nós estivemos em isolamento social, né, esse semestre onde nós podemos trabalhar muito com a matemática. E a aprendizagem da matemática, ela é considerada por muitos estudantes como uma disciplina difícil, assim como as minhas colegas falaram, a professora Fernanda também veio explicando ao longo dessa live. E por quê? Porque ela exige concentração, determinação e muito cálculo. Alguns estudantes não gostam da matemática por medo, pânico, né? Enxergam a matemática como uma aula repetitiva, maçante. E na minha época de ensino fundamental, não era muito diferente, pois a matemática era apresentada com métodos muito de memorização, né? Nós tínhamos que decorar a tabuada, resolver problemas enormes, aqueles monte de continhas, né? E isso tudo era muito mecânico e acabava tirando o interesse do aluno e muitos até mesmo saíam das escolas, né? E o medo acaba perpetuando, né? Até hoje, algumas pessoas ainda têm aquele receio, né? De estar... fala que vai estar estudando matemática e já sente aquele medo, aquele receio, né? Por quê? Porque lembram de quando estudavam daquela forma e tudo muito, assim, métodos de memorização, tinha que fazer aquele monte de decoreba, né, assim, falando. E quando a gente encontra uma professora que apresenta para a gente a matemática, né, de outra forma, de uma forma mais leve, inserindo os jogos, né, nas aulas, fazendo aquela ludicidade, tudo fica mais leve, né? As crianças, por exemplo, aprendem brincando. E, além de aprender a matemática de forma lúdica, os estudantes também podem aprender a construir os jogos.
né? Tem jogos manuais, né? Que podem estar ali, os jogos físicos, né? Eles podem estar tocando e construindo junto com os professores. E os jogos, eles chamam a atenção porque, até para os que têm mais idade, né? E todo mundo gosta de brincar. E como os erros também são interessantes na matemática, mesmo errando, o aluno se diverte. Ele erra, mas ele observa onde ele errou. E se o colega erra, ele sabe o porquê também. Então, essa é a forma, é a estratégia, né, da diversão. E essa parte do jogar, ela é muito interessante, porque você sabe que tem regras e observa quando acerta e erra. Nós usamos a matemática em praticamente tudo na nossa vida. Os jogos ajudam os estudantes a desenvolverem o aprendizado necessário para realizar diversas tarefas, dentro e fora de sala de aula. O professor, ele pode usar a criatividade, né, nos seus planejamentos, fazendo seus planos, elaborando seus planos, né, para a construção desses jogos. Enquanto os pais, né, estão com seus filhos em casa, eles também podem estar trabalhando dessa forma, criando esses jogos. Tem N dicas aí na internet, muitas coisas muito legais. E as crianças, elas adoram desafio. Então, assim, tudo interage, né, com a diversão. Todos os meus jogos que eu vou falar agora, eles foram feitos com material reciclado, EVA, papelão, velcro. Eu trouxe alguns exemplos de alguns jogos que podem ser inseridos dentro das atividades nas salas de aula, pelos professores. Eu vou falar agora da tartaruguinha das frações. Essa tartaruga, ela foi toda confeccionada de EVA, e tem o velcro, que é onde a professora pode estar colando ali as frações. Ela pode ser usada a partir do 1º ano. O objetivo é fazer com que a criança faça referência do número com sua representação geométrica. O aluno deverá colocar a fração numérica em sua devida casa representada. Ele trabalha a percepção, a atenção e a concentração. Os jogos físicos dão ao aluno a possibilidade de tocar, sentir e resolver os desafios que aparecem, o transformando em protagonista. E assim, com esse protagonismo, a criança ela tem mais independência, ela consegue desenvolver a sua atividade aprendendo com mais facilidade. Agora eu vou falar da árvore numérica. Essa árvore também é toda de EVA, material muito fácil de ser utilizado. Ela, da mesma maneira da tartaruguinha, ela faz referência do número com a representação geométrica. Esse jogo trabalha a sequência numérica e a criança faz a referência do número com a quantidade de maçãs, podendo trabalhar as 4 operações matemáticas, dependendo da escolha do professor, né? O professor decide ali na hora qual é a operação que ele quer fazer. E, de acordo com o resultado, o próprio aluno pode estar colocando as maçãs, né, de acordo com o resultado que foi resolvido ali naquele momento. E esse jogo, ele estimula muito a concentração da criança e a independência nas atividades. Sudoku geométrico. O Sudoku, ele também foi todo confeccionado no EVA. Ele inicia com 4 linhas e 4 colunas, lá com os pequenininhos. E, de acordo com o que vai avançando as séries, ele pode ir aumentando, né, a quantidade de número, de linhas, de colunas e a dificuldade. No caso desse daí, ele tem a figura geométrica, é um trapézio. Esse trapézio ele só pode ser inserido a partir do 2º ano, né? E esse jogo ele consiste em um quadrado dividido em 25 casas. Deve-se colocar uma forma geométrica em cada casa, sem que se repita da mesma linha, seja ela vertical ou horizontal. Vence o aluno que completar todo o tabuleiro em um menor tempo. O trapézio ele só é apresentado nas formas geométricas a partir do 2º ano, assim como eu falei, de acordo com a BNCC, esse trapézio, né? E o jogo mais famoso é o numérico, mas nós inventamos o
o geométrico para ficar mais divertido, né? A gente coloca cores vibrantes, que as crianças elas adoram demais, a diversão, né, que tem, de estar podendo trabalhar com cores bastante colorido. A gente trabalha também, pode estar trabalhando as cores, então faz aquela interatividade, né, com a arte, com a matemática. O tabuleiro ecológico. Esse tabuleiro, ele foi desenvolvido na disciplina de tecnologia e ele me chamou muita atenção também ao confeccionar, porque ele foi criado para trabalhar com as crianças dentro de sala de aula, mas também a gente pode estar tirando ele, levando para um parque, por exemplo, para trabalhar com outras crianças que não necessariamente dentro das escolas. Ele trata assuntos voltados para a preservação da natureza, do meio ambiente, né? Abordando questões importantes como a reciclagem do lixo, o consumo inadequado da água e algumas atitudes como preservar o local onde as crianças vivem, né? Então, ele faz um link com geografia, ciências, matemática, né? Por se tratar de um tabuleiro que tem uma sequência numérica, né? E questões ambientais, né? Então, a gente pode estar fazendo esse link aí, trazendo para a criança todos os problemas, né, que o nosso planeta vem sofrendo, sobre a poluição, né, trabalhando com eles o assunto de estar cuidando bem do nosso planeta, que é a nossa casa, o custo da água, né, quanto a sua importância para o uso da sociedade. O jogo faz alusão de um rio, e o seu curso por vários lugares que ele vai passando, né, desde a sua nascente até a cidade. E aborda questões importantes, né, como fechar a torneira ao escovar os dentes, ao lavar as louças, ao tomar banho enquanto se ensaboa, não jogar lixo no chão, a importância do uso correto das lixeiras seletivas, qual a necessidade de se reciclar o lixo, fazer suas devidas separações, né, separar o sólido do úmido, e a importância de se utilizar os 3 R's, que é da sustentabilidade, né, que é o reduzir, reutilizar e reciclar. Esse jogo, podem me perguntar, Catiúcia, mas o que tem a ver matemática aí nesse tabuleiro? Primeiro é a confecção do dado. Então, assim, para a gente tratar, para estar trabalhando com o dado, você tem que saber, né, que o dado é numérico, e você tem que fazer, o verso dele tem que somar 7, então, assim, tem toda uma matemática envolvida, e, além disso, ele tem 50 casas numéricas, e de acordo com o que a criança vai jogando, tem os desafios, né, no tabuleiro, e aí ele tem que saber que ele tem que avançar ou retroceder. Então, vem o antes, o depois, né, da numeração. Ele tem 4 barquinhos feitos de papel, foi tipo origami, né, dobradura, que também a gente faz um link lá na atividade de letramento e alfabetização, e ela trabalha de forma integradora, né, assim como eu falei, usando a matemática, as ciências, a geografia, e aí a criança aprende ali brincando e se divertindo, né, pode trabalhar, pode jogar com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos em casa. E aí a interação dos jogos, ele depende muito da criatividade dos professores, né? Ao planejar uma aula dinâmica, com ludicidade, para que o aluno aprenda e se desenvolva se divertindo. Dessa forma, ele não esquece o que aprendeu e vai levar para o resto da sua vida. Eu passo a palavra para a professora Fernanda. Alguns jogos feitos pela Catiúcia serão doados para o Instituto Missionário de Marajó, que fica em Breves, no norte do Pará. Eles atendem mais ou menos 100 crianças, e o objetivo é levar o ensino através da ludicidade para as crianças de lá. Eu vou passar a vez agora para a Mariane, que ela vai mostrar para a gente como fazer 2 jogos matemáticos. Oi? Então, eu vou fazer, como a Catiúcia falou,
do Sudoku, eu vou contar primeiro, né, a história dele, que eu acho muito interessante quando a gente for apresentar para as crianças, a gente poder contar um pouco sobre a história do jogo, né? E o jogo, o Sudoku, ele é um quebra-cabeça matemático, né, como a Catiúcia falou, e ele foi criado na década de 70 por um americano. E só em 84 que uma empresa de quebra-cabeças japonesa que descobriu o jogo levou para o Japão. O nome Sudoku é uma marca registrada dessa empresa e uma abreviação para a expressão os dígitos devem permanecer únicos. Por causa do seu alfabeto, né, o japonês, jogos com números para eles lá são mais populares. Em 2004, o Sudoku regressou ao Ocidente e virou uma febre. O jogo original é numérico e tem 81 casas, e são 9 por 9. O Sudoku que a gente vai fazer agora vai ser de figuras geométricas, como vocês estão vendo aí no slide. Quando a gente for apresentar as figuras geométricas para as crianças, a gente pode apresentar com ludicidade. Cada forma tem um rostinho, tem o seu nomezinho e tem um verso. Então, a gente tenta trazer a matemática divertida, ensinar brincando, né, para que eles aprendam com mais facilidade, mais diversão. O próximo slide vai ter algumas imagens de como foi feito. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. O papel que eu usei foi Chamex. A gente vai utilizar papel, o que você tiver em casa, vão ser coisas que você tem em casa no dia a dia. Eu usei um papel Chamex, dividi ele em 4 partes de 5 centímetros, 4 por 4. Recortei aqui e colei num papelão. Num papelão e usei uma fita colorida para colocar, fazer o acabamento dos lados, para ficar bonitinho. Esse é o nosso tabuleiro do Sudoku. E as peças, eu usei tampa de leite. Aquelas caixas de leite que a gente joga fora, eu utilizei a tampa. E essa tampa, ela é muito útil, ó, ela é bem lisinha, não vai machucar a sua criança. E a gente vai utilizar restos de papel, restos de EVA, o que você tiver aí na sua casa. Eu recortei e coloquei em cima das tampinhas. Como vocês estão vendo aí no slide, foram feitas 4 peças de cada figura geométrica. E eu indico a vocês de fazerem umas colinhas, não sei se está dando para ver, para na hora de ensinar na sala ou em casa, né? Se você quiser passar o tempo com o seu filho, você criar um esquema para você colocar as figuras, como tem no slide, para você não se perder, né? E sempre todos os alunos com o tabuleiro igual. Você pode também utilizar figuras, como a Catiúcia mostrou, e colocar no tabuleiro. E o outro jogo que eu vou falar é o ábaco. O ábaco, ele é um jogo bem antigo. Alguns historiadores falam que ele é da Mesopotâmia, mas ele também foi utilizado em vários países. E em alguns países ele tem um nome diferente e uma forma diferente de ser utilizada. Nós vamos utilizar aqui uma tampa de caixa de sapato. O ábaco é para ajudar a criança a resolver problemas matemáticos. E eu fiz um que tem aí no quadro. Eu fiz esse aqui, ó. Que tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar.
Esse eu utilizei rolinho de papel higiênico. Eu dividi ao meio o rolinho de papel higiênico e encapei com EVA. Pode ser com papel, com o que você quiser, que você tiver na sua casa. Pode ser tecido também, tecido colorido. No caso aqui, eu dou a ideia para vocês que estão em casa de utilizar copo descartável. Cola o copo descartável. E vocês vão utilizar o palito de picolé. Esse palito de picolé, uma ideia que eu dou a vocês, é de usar o próprio aluno para pintar o seu palitinho da cor que ele quiser. E o bom é que cada palitinho seja de uma cor diferente, para ficar mais fácil. Então, você vai colocar aqui, ó. Você vai montar aqui o seu numeral. Vai resolver o seu probleminha. Tem até no slide tem um problema. Você vai resolver o problema. E outra coisa, se você não tem um palito de picolé, você pode usar rolinho de papel. Feito com revista, jornal. Pode pintar, né? E pode utilizar. E a matemática, como a professora falou, ela tem que ser divertida. E é isso aí. Oi. Bom, Mariane, que bacana, né? Nós vimos as meninas, a Luísa e a Catiúcia, apresentando a matemática, né? Tirando aquele preconceito de bicho-papão da educação, e vocês trazem a matemática de uma forma gostosa de aprender. Dá vontade de voltar a ser criança para aprender de novo. É um processo muito bacana, porque nós percebemos dentro das atividades que vocês trouxeram, né, dos jogos, a questão da interdisciplinaridade. Você pode trabalhar aí junto da matemática, a narrativa, você pode trazer questões da geografia, questões da arte, quando você trabalha com as formas geométricas, com as cores utilizadas nos jogos. E isso torna um sentido, né, para a criança. Traz, inclusive, o uso das tecnologias possíveis de serem utilizadas, né? É uma forma diferente de se aprender a matemática. E aí, eu gostaria de trazer para o grupo, né, da Fernanda, a Luísa, a Catiúcia e a Mariane, quem poderia responder para a gente esta questão onde tantas pessoas falam que a matemática é difícil, que a matemática é complicado, que só pessoas muito especiais conseguem gostar de matemática, mas não fazem relação com a vida cotidiana. Quais são as ações que a gente pode trazer para dentro de sala de aula, as situações trazer para a sala de aula, pensando nesta relação da matemática com a vida lá fora, com o dia a dia da criança? Não é da área de exatas, realmente tem uma certa dificuldade com a matemática, não gosta, né? Eu vou citar um exemplo da aluna Margarete, do 5º período do curso de pedagogia, que no início do ano ela me fez um relato que ficou marcado, que ela disse que quando ela era criança, ela não conseguia entender o que a professora explicava de um jeito e que ela estava desenvolvendo. Só que quando chegava em casa, o pai dela, né, que era bom em matemática e resolvia as contas de cabeça,
ele dizia, nossa, Margarete, está tudo errado, não é assim que faz a conta, está errado. Então, deixa eu te ensinar como que é. E nisso, ela teve um bloqueio, né? Porque ela, na cabeça dela, poxa vida, minha titia, né, tá me ensinando errado. E não teve a maturidade para entender como que um adulto faz a conta, né? Então, a gente tem que deixar muito, muito mesmo para o profissional da área, porque nós somos preparados para ensinar a matemática, né? Então, quando chegou naquela parte que eu estava explicando para os meninos durante o período, para os meus alunos, sobre o material dourado, que com ele a gente consegue explicar as 4 operações, o que aconteceu? Ela viu, nossa, professora, é só isso? É assim que faz a conta? É desse jeito. É desse jeito que se ensina para uma criança? É dessa forma. Então, eu aprendi. Agora eu aprendi aquele bloqueio que eu tinha, eu não tenho mais. E vale lembrar também que e não precisa olhar para todos os lados, procurar alguém que não goste de matemática. Aqui, entre a gente, nós temos a Catiúcia, temos a Débora. Eu vou deixar até a Débora, abrir espaço aqui para a Débora falar um pouquinho, porque ela tem uma experiência também nesse período, né, sobre a matemática. E eu aposto que a mãe dela também não gosta de matemática, deve achar que é um bicho papão essa matemática. Débora. Bom, né, quando eu peguei a minha grade do 5º período, que eu estou indo para o 6º agora, eu vi lá matemáticas e fundamentos de metodologias. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Porque eu não gosto de matemática, eu não sei matemática. Como que eu vou passar isso para o meu aluno? Como que eu vou aprender matemática? E no primeiro dia de aula, eu passei um desafio para a Fernanda. Eu falei, Fernanda, você vai ter que me fazer gostar de matemática até o final do período. E começou as aulas, né? A gente teve esse momento, estamos tendo esse momento crítico, né, de pandemia, e as aulas foram remotas. Falei, graças a Deus que as aulas são remotas. Só que aí a professora passou a matemática, começou a contar a história da matemática de uma forma tão gostosa, de uma forma tão leve, que eu acabei gostando mesmo da matemática, né? Criei vários jogos, tenho vários jogos criados em casa, eu comecei a me apaixonar pela matemática. Eu até falava para amigos meus, para parentes meus que fazem faculdade de engenharia, né? Meu próprio namorado faz faculdade de engenharia química. Eu falei, meu Deus do céu, gente, vocês são doidos, usando a matemática, aprendendo a matemática. Eu não gosto da matemática. E como a Catiúcia falou, né? Esse medo já vem desde lá de trás. Alguém já colocou essa questão que a matemática é difícil. Só que quando a matemática é passada de uma forma mais leve, mais lúdica para o aluno, até mesmo para nós estudantes da pedagogia, que foi passado de uma forma mais leve, mais gostosa, e a gente aprendeu de verdade como ensinar matemática, criar jogos. Então, eu saí no último dia, né, do período, falei, Fernanda, você conseguiu fazer eu gostar da matemática, eu gosto da matemática. Aí ela até está tentando me convencer a ser professora de matemática, eu acho que mas eu não vou ser, não. Vou tentar embarcar para outra, mas agora eu gosto bastante da matemática, eu gosto de criar jogos. Cada dia vem uma invenção, né, na minha cabeça de jogos, mas a professora conseguiu fazer eu gostar da matemática. Eu agradeço a ela. Que nada, eu acho que você pode fazer, então, fazer pedagogia e uma especialização na área de matemática. Posso fazer. É verdade. Então, gente, o que a gente pode tirar desse bate-papo de hoje é que, para você educar, para você ensinar algo, antes de mais nada, você precisa saber o que você vai ensinar. E uma outra coisinha muito importante, gostar de ensinar isso. Não dá para ser professor lá na educação infantil, ou nos anos iniciais, quando você trabalha com todas as áreas de conhecimento, se você não mostrar para o seu aluno que você gosta daquilo, que aquilo tem sentido, que o que você está ensinando é necessário para a vida dele. O conhecimento tem que fazer sentido e você tem que gostar do que você está ensinando. Porque se você não gostar do que você está ensinando, automaticamente você transfere isso para a criança.
ela vai crescer não gostando de aprender aquilo. Então, professores, se atentem a essas questões. O seu sentimento no ensinar, ele é transmitido claramente para o seu aluno. E nós vamos, que pena, finalizando esse bate-papo nosso de hoje, né? Agradecendo imensamente a participação da professora Fernanda, agradecendo as alunas, a Catiúcia, a Débora e a Mariane. Que bacana a gente falar de matemática. Iniciamos muito bem o dia, gente. Queremos agradecer também a você, aí de casa, que está assistindo a nossa live, e lembrar que este congresso ele não termina hoje. Tem muita coisa para você ver, muita informação super interessante até o dia 24 de julho. Acesse o mesmo link que você acessou hoje para assistir a essa live e você vai conseguir ver muitas outras coisas. Para você, aluno que nos acompanha, conheça a campanha Amigo Indica Amigo. Indique um amigo para estudar com a gente na instituição e ganhe descontos na mensalidade. Quanto mais amigos indicar, maior será o seu desconto. Ah, e tem mais uma coisa. Não perca o período de rematrícula com condições super especiais. Para essas e mais informações, você pode consultar os sites das faculdades que seguem logo abaixo. Até mais!